Sejam bem-vindos ao módulo de passagens aéreas. Aqui eu vou ensinar para vocês tudo que eu sei sobre passagens aéreas, com milhas, sem milhas, como acumular, como comprar, como emitir. Então, preste atenção que essas próximas aulas vão ser muito valiosas. E vamos começar com estratégias para acumular milhas. Então faz muito tempo já que eu viajo, mas eu confesso que eu não estudava sobre isso, eu não dava muita atenção. E de uns anos pra cá eu comecei a estudar e dar uma aprofundada nesse universo e eu percebi o potencial e as possibilidades que as milhas aéreas trazem pra gente. Então, eu já contei essa história algumas vezes, mas ano passado, 2024, eu e meu marido, a gente foi pro México e a gente encontrou uma passagem na Smiles que estava 90 mil milhas. E a gente consegue comprar as milhas Smiles entre 14 e 17 reais, com estratégias que eu vou ensinar para vocês. Então, no final das contas, como a gente já tinha algumas milhas ali dentro, a gente acabou gastando R$ 1.200 ida e volta para ir para o México de executiva. O mesmo voo em dinheiro, quando eu buscava ali no Google Flights, estava mais de R$ 10.000, estava 10.200 aproximadamente. Então a gente pagou 10% do valor dessa passagem usando milhas, do que se a gente tivesse comprado em dinheiro. Na verdade, a gente não teria comprado em dinheiro, né? Porque a gente não teria esse valor disponível. Na verdade, eu acho que nem compensaria. Mas a gente conseguiu, né, viajar de executiva, que é algo que a gente nunca tinha feito, e só foi possível por conta das milhas aéreas. Quando você começa a aprender um pouco mais desse universo, você fica até meio obcecado, porque você só quer acumular milhas, pelo menos comigo foi assim. E como que eu faço para acumular as milhas, né? Muita gente pensa que a única estratégia e a melhor é tendo cartão de crédito, mas você nem precisa ter cartão de crédito para acumular milhas. Na verdade, as milhas que vêm do cartão são irrisórias perto da quantidade de milhas que vocês podem conseguir com outras estratégias. Então, primeiro, né, o que são milhas? As milhas, elas são moedas de viagem, então você acumula e você pode depois trocar ou por upgrades, né? Você tá em classe econômica e usa suas milhas para ir para uma classe executiva ou para uma econômica premium. Você pode comprar uma passagem com as milhas também, em vez de só dar um upgrade. Você também pode reservar hotéis e experiências com milhas, então as possibilidades são realmente infinitas. Então, quando você aprende a usar as milhas de forma inteligente, você consegue viajar pagando muito menos ou até nada em viagens, em passagens. Você consegue viajar de executiva pagando preço de econômica, que foi o que aconteceu comigo quando eu fui para o México. E você consegue economizar milhares de reais em viagens. Então, você fazendo uma emissão inteligente, usando milhas ou não, você consegue economizar dinheiro suficiente para você fazer outra viagem. Por isso que eu digo que o método viagem inteligente, ele é feito para quem quer viajar mais, para quem quer viajar com mais qualidade, usar melhor o seu dinheiro para conseguir viver mais experiências, viajar mais confortável ou viajar da mesma forma, mas conseguir viajar mais vezes, né? O que também é um ótimo objetivo. A gente quer usar o nosso dinheiro de forma inteligente, gastando o mínimo possível, mas sem piorar a nossa experiência. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, hoje em dia, existem programas de bancos como Livelo, Esfera e Atomos, que você se inscreve lá de forma gratuita e você vai cadastrar os seus cartões em cada programa. Você vai dar uma olhada lá quais cartões que são aceitos para cada programa de pontos. E além disso, dentro dessas plataformas como Livelo e Esfera, você consegue fazer compras lá dentro. Então tem um marketplace ali onde tem várias lojas parceiras e lojas enormes que muita gente costuma consumir ali. Então tem lojas de roupa como Hering, Netshoes, tem Amazon, tem lojas de construção, tem lojas de cosméticos, por exemplo, Beleza na Web, que você consegue comprar online. E toda vez que você faz compras dentro dessa plataforma, você acumula pontos Livelo ou pontos Esfera. E dentro dessas plataformas, todos os dias tem promoções e você consegue ver qual parceiro está acumulando mais. Então, por exemplo, quando eu fiz uma obra aqui em casa, no meu apartamento, a gente tentou comprar o máximo que dava de materiais de construção
dentro da Livelo. Quando eu preciso comprar alguma roupa de academia ou alguma roupa, tem Decathlon lá dentro, tem Hering lá dentro, tem várias lojas que eu costumo já consumir e eu comprava direto do site. Agora, se eu comprar dentro da Livelo, essas compras elas vão me dar muitos pontos. E quando eu digo muitos pontos, é real, assim. Existem promoções diárias que, por exemplo, você gastando R$1, você ganha 10 pontos. Então, se você faz uma compra de R$100 numa loja, você já ganha 1.000 pontos Livelo. E essa que é a mágica, foi assim que eu consegui acumular 240 mil milhas Smiles em poucos meses e a gente usou essas milhas para ir para o México. A gente também encontrou uma boa oportunidade, né? O preço estava bom na Smiles, mas a gente tinha esses pontos que depois viraram milhas acumulados dessa forma. Então, além de você fazer compras nesses parceiros, eu vou dar um exemplo para vocês. Vou fazer uma compra na Hering, cada real tá valendo 10 pontos. Então eu gastei R$300 ali na Hering, que viraram 3.000 pontos Livelo. E daí olha o pulo do gato. As companhias aéreas, elas fazem promoções com a Livelo, com a Esfera. Você tem que ficar de olho, eu coloco sempre para receber alerta, para eu saber quando que tem essas promoções, esses bônus. E as companhias aéreas oferecem bônus para você passar seus pontos Livelo para esses programas de milhagem, né? Smiles, Latam Pass, Tudo Azul. Então, todas essas companhias aéreas, elas têm parcerias com a Livelo e você consegue passar, durante essas promoções, suas milhas se multiplicam, porque elas fazem promoções de bônus. Então, por exemplo, a Smiles já ofereceu diversas vezes bônus de 100%. Então, voltando ao exemplo, né? Eu gastei R$300, que viraram 3.000 pontos Livelo, porque essa loja que eu comprei estava dando 10 pontos por real. Então, esses 3.000 pontos Livelo, eu vi que tinha uma promoção na Smiles para eu passar esses pontos Livelo com bônus de 100% para o programa de milhas Smiles. Então, esses 3.000 pontos viraram 6.000 milhas. Então, vocês estão entendendo que eu gastei R$300 para algo que eu já compraria, né? Não foi que eu comprei essas milhas, eu comprei algo que eu já compraria no meu dia a dia. Eu só escolhi fazer essa compra dentro dessa plataforma e com as estratégias de bônus e de promoção, eu consegui transformar essa compra que eu já faria de R$300 em 6.000 milhas. E isso eu tô dando um exemplo para vocês de uma compra baixa, né? Mas se você conseguir colocar as suas compras do dia a dia dentro da Livelo, você consegue fazer compras de farmácia, você consegue fazer compras de mercado, você consegue comprar café, cosméticos, roupa, materiais de construção, você consegue comprar tudo ali nesse marketplace da Livelo e isso vai fazendo com que você ganhe muitos pontos. É uma forma muito mais rápida de acumular pontos do que no cartão de crédito. Comprando dentro dessas plataformas, você consegue transformar R$1 em 10 pontos, em 13 pontos. Então é muito mais vantajoso do que acumular com o cartão de crédito. E dentro dessa plataforma você consegue comprar mesmo sem ter um cartão de crédito que acumule, né? Então você consegue pagar por Pix, fazer compras de outras formas, mesmo sem ter um cartão de crédito, você consegue usar essa estratégia para acumular milhas. E foi isso que virou uma chave em mim, que fez com que eu conseguisse acumular em uma quantidade de tempo muito pequena milhas que nunca em anos viajando eu tinha acumulado, porque eu não tinha esse conhecimento e não usava essa estratégia. E esses pontos dentro da Livelo, dentro da Esfera, você consegue, né, como eu falei, passar para esses programas de milha das companhias aéreas, mas você também consegue usar eles para reservar hotel, por exemplo. Tem a rede Accor também, que tem parceria com a Livelo, e você consegue reservar hotéis usando os pontos, você consegue passar seus pontos também para o programa da Accor. Que mais? Você consegue passar para os programas de milha da Qatar, que é o mesmo programa de milhas da Iberia e da British. Então você consegue juntar pontos Livelo, passar para uma dessas companhias e dentro dessas companhias você também consegue passar suas milhas de uma companhia para outra, porque elas são parceiras. Então, assim, são inúmeras estratégias, inúmeras possibilidades. Cada vez que eu vou para um destino,
Eu dou uma estudada para entender qual que é a melhor estratégia, porque não tem uma receita mágica e as promoções, elas são sazonais, né? Então eu preciso ver qual programa de milha que tá com promoção, com bônus para passar, dar uma pesquisada quanto que tá custando, quantas milhas tá custando a passagem para onde eu quero ir em cada um desses programas de milha, e daí eu comparo milhas, comparo com dinheiro. Coloco tudo naquela planilha que vocês já têm acesso também, para vocês irem fazendo o planejamento de vocês. É muito importante ir anotando para você depois comparar e ver o que está valendo mais a pena, porque muda de um dia para o outro. Então, sempre que eu vou pesquisar, que eu quero viajar para algum destino, eu sento e faço aquele passo a passo que eu ensinei na aula de passagens aéreas dentro do módulo Planejamento Inteligente. Eu faço a pesquisa no Google Flights, vejo todas as possibilidades de quebrar trecho, de ir para países próximos, de ir para a região, e depois, quando eu acho a melhor opção, eu comparo dentro de todos os programas de milha para ver o que está valendo mais a pena. Mas essa é a melhor forma de acumular milhas, usando esses programas parceiros de bancos que você junta pontos de forma muito rápida, muito maior do que apenas com cartão de crédito, e daí aproveitando esses bônus, você aproveita para multiplicar os seus pontos e transformar numa quantidade muito maior de milhas. E outra dica que eu dou para vocês, porque esses programas eles são gratuitos, mas quando você assina, a assinatura mais barata, se não me engano, é R$42 por mês. Eu assino, eu recomendo. Eu assino Livelo, assino Smiles, Latam Pass, porque quando você assina, dependendo da sua estratégia, para onde você vai mais viajar, né? Então você tem que ver quais programas que fazem mais sentido para você. Mas é um valor baixo e as milhas não expiram. Então você consegue ir fazendo essa estratégia com longo prazo e acumular uma quantidade ali para quando você for viajar, você já tem e você vai conseguir economizar muito dinheiro ou até viajar de graça. Então vamos dar uma revisada aqui em todas as formas que a gente falou sobre acumular milhas, né? Então primeiro, o que todo mundo já conhece, a gente consegue acumular milhas com as compras do dia a dia do cartão de crédito. E a estratégia que eu ensinei para vocês, da gente comprar dentro de uma plataforma, de um parceiro, de um banco, a gente consegue ainda potencializar o resultado se a gente usar o cartão de crédito. Então eu vou usar o cartão de crédito e ainda vou comprar dentro dessa plataforma. Além dos pontos que eu vou ganhar da plataforma, eu ainda vou estar pontuando pelo meu cartão de crédito. Tem as transferências bonificadas, que eu ensinei para vocês, que a gente vai acumular pontos lá dentro dessas plataformas parceiras e a gente vai passar com bônus para a companhia aérea, né, para o programa de milhagens de cada companhia aérea. Então a gente vai conseguir essas milhas bonificadas. Tem compras em lojas parceiras, que dependendo da promoção do dia a gente vai conseguir acumular muito mais pontos, porque tem promoções. Eu já comprei roupas na Insider que estavam pontuando 13 a cada real. Então assim, eu comprei uma legging que eu tava precisando e um top e eu consegui muitos pontos Livelo. E depois eu também passei de forma bonificada para o programa de milhagens que eu queria no momento. Além disso, reservas em sites parceiros. Dentro da própria Livelo, por exemplo, eu consigo alugar carro, consigo fazer uma reserva no Booking. Todas essas reservas feitas ali dentro também vão pontuar para mim. E dentro dos próprios programas de milha também existem essas promoções. Então, eu consigo acumular Smiles usando Uber, pedindo delivery. Eu consigo reservar hotéis também dentro do site da Latam Pass. Então, tem inúmeras formas da gente acumular pontos e milhas em tudo que a gente gasta, tudo que a gente faz no dia a dia. E além disso, tem o jeito tradicional ali que todo mundo conhece, que é quando você compra uma passagem aérea e isso faz com que você também ganhe milhas, né, do programa parceiro. E se você tiver feito todas as estratégias e ainda faltar uma quantidade de milha, você também consegue comprar. Então, inclusive dentro da Livelo, se você é assinante, você consegue comprar pontos Livelo mais barato do que se você não assina. E daí você compra esses pontos Livelo e tem lá o valor de cada ponto Livelo para passar para as companhias parceiras. Então, por exemplo, Smiles é 1 para 1, a TAP era 1 para 3, agora a Livelo não está mais em parceria com a TAP. Você vai entrar lá quando você precisar e você vai ver no momento quanto que está valendo um ponto Livelo para um ponto do programa de milhagem que você quer.
e daí você vai comprar dentro da Livelo esses pontos e vai passar para o programa de milhagem que você quiser. E se você conseguir passar de forma bonificada, o valor da sua milha ainda fica mais barato ainda. Então eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro para vocês. Se eu estou comprando 1000 pontos da Livelo por R$30, a gente chama isso de o valor do milheiro, né? Então, se o valor do milheiro da Livelo tá R$30 e eu consigo passar para Smiles com uma bonificação de 100%, na verdade o valor do meu milheiro, ele cai pela metade, né? Porque eu dobrei a quantidade de pontos, de milhas que eu consegui com R$30. Então ele deixa de ser R$30 o valor do milheiro e ele passa a ser R$15. Então é por isso que eu digo para vocês que o valor das milhas Smiles, né, de 1000 milhas Smiles, costuma variar entre 14 e 17, porque usando essas estratégias de compra e bonificação, a gente consegue reduzir pela metade até o valor de 1000 milhas que a gente está comprando pela Livelo. Se você for lá no site da Smiles e tentar comprar 1000 milhas, você vai ver que vai estar acima de R$60. Então essa estratégia de comprar pontos Livelo e daí passar para Smiles e ainda usando bonificação, você consegue pagar R$15 em 1000 pontos, o que você pagaria R$60 em 1000 pontos e não valeria a pena, não faria sentido nenhum. Então vocês estão conseguindo entender o potencial que isso tem quando você começa a dar uma estudada, você vê as possibilidades, você anota, você compara e você vê que você consegue pagar muito mais barato em passagens, em hotéis e você consegue acumular muitas milhas com essa estratégia. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Eu sei que é muita informação, mas eu recomendo que vocês entrem nesses programas de banco, né? Livelo, Esfera. É gratuito, você pode assinar também por um valor. Você tem que ver qual que vai ser a sua estratégia de acúmulo, né? Entra em cada um deles, vê quais são as lojas parceiras, quais são as lojas que vocês mais compram no dia a dia, qual que é o seu cartão de crédito que você usa, se ele pontua em alguma dessas, e daí você escolhe e faz a sua estratégia. E isso também vale para escolher qual programa de milhas que você vai passar os seus pontos, né, Livelo ou Esfera. Isso depende do destino que você vai, depende da sua estratégia para acumular milhas, para gerar status dentro de cada companhia aérea e cada um vai ter uma estratégia. O que eu quero passar para vocês aqui são as possibilidades. Já vai lá nessas plataformas, dá uma fuçada, vê qual faz mais sentido para você, se cadastra. Se você puder assinar, você vai ter ainda mais benefícios, seus pontos não vão expirar, então é uma ótima estratégia para você acumular pontos e milhas. Agora que você já aprendeu a acumular, eu vou falar alguns erros comuns para você evitar. Então, transferir pontos sem promoção de bonificação. Mesmo assim, vai ser mais barato do que você comprar no próprio site do programa de milhagem. Sempre tem promoção. Então, o ideal é que você trace uma estratégia a longo prazo, deixe seus pontos ali para quando tiver bonificação, você vai lá e aproveita. E como suas milhas não vão expirar, se você for assinante, você consegue ir aproveitando todas as bonificações para ir acumulando e ganhando muitas milhas de graça, sem ter comprado nada. Só aprende a multiplicar elas. Outro erro comum é deixar pontos vencerem. Então, pontos e milhas são dinheiro, né? Você pode não ter gastado nada para isso, mas eles valem passagem, eles valem viagens, eles valem dinheiro. Então, nunca deixe seus pontos e suas milhas expirarem. Por isso que eu acho interessante assinar esses programas que você vai escolher, porque daí suas milhas e seus pontos nunca expiram. Outro erro é você não comparar o valor em milhas e o valor em dinheiro para ver o que está compensando mais, né? Então essa é uma estratégia, é um passo a passo que sempre tem que ter na hora que você for comprar uma passagem. Compara, faz lá o cálculo do milheiro que eu ensinei para vocês, né? Vê quanto que está custando essas 1000 milhas, quantas milhas vão ser usadas para comprar essa passagem e vê quanto que isso daria em dinheiro. E daí você compara para ver quanto que está dando em dinheiro e o que vale mais a pena. E outro erro comum que a gente tem que se segurar quando a gente começa a entender um pouco mais desse mundo é a gente querer comprar muita coisa só para acumular milhas, né? Então, na verdade, a gente vai estar aumentando nossos gastos para ganhar pontos e milhas. E isso não faz muito sentido. Então, o ideal é que a gente realmente use
as compras que a gente já faria no dia a dia, a gente aprenda a ganhar milhas com isso. Então significa que essas milhas, esses pontos, eles estão vindo extra, eles estão vindo de graça, porque seria um custo que eu já teria. Agora, quando eu começo a comprar mais coisas só para aumentar o meu acúmulo de pontos, na verdade eu vou estar gastando mais e esse gasto vai estar ali maquiado, né? Então tem que tomar cuidado com isso. O ideal é realmente colocar os seus gastos do dia a dia, o que você já compraria, você já gastaria em outro lugar, mas agora você está gastando com estratégia. Então eu vou dar aqui uma tarefa para vocês, né? Pode ser simulada se vocês não tiverem uma viagem em vista, se vocês não estiverem planejando uma viagem no momento. Assim como nas outras tarefas, eu recomendo que vocês façam essa simulação para entender na prática como que funciona. Então abre lá a sua conta na Livelo, dá uma fuçada lá nos parceiros, vê quanto que está valendo para passar para as companhias aéreas, vê se tem alguma promoção de bônus, então faz o cálculo lá de quantos pontos você conseguiria acumular fazendo uma compra, ou se você tivesse que comprar pontos mesmo, Livelo, e passar com bônus, quantas milhas você teria. Entra nos programas de milhagem e escolhe um destino, vê quanto que está custando em milhas, vai no Google Flights, vê quanto que está custando em dinheiro. Daí quando você tiver o valor de quanto está custando em milhas, dá uma fuçada nos dias ali, vê a diferença. Tenta encontrar uma boa passagem com milhas, né? De um dia para o outro varia muito. Então, por exemplo, essa que eu comprei para o México, que era 90 mil milhas, no dia seguinte tudo estava acima de 240 mil milhas. Então, realmente estava um preço muito bom. Além de eu conseguir ter acumulado, né, de forma estratégica, eu também encontrei uma boa passagem que estava ali nesse programa de milhagens. Exercício legal para você entender, para você pegar o jeito, para você ver as possibilidades. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Aproveitem que a gente tem a comunidade, quem ainda não entrou no link, entra lá, vamos trocar ideia, conta pra gente se você tá conseguindo, se deu certo, se você tem alguma dúvida. Vai ser muito legal trocar ideia sobre isso e poder ajudar vocês a viajarem cada vez mais.